Ele é profundo conhecedor de todas as coisas. E quando o Senhor, Ele quer trabalhar na vida de alguém, Ele não coloca barreiras para agir, ou para fazer a obra que Ele quer. Ele aproveita todas as oportunidades que chegam a Ele, em todo momento, em toda ocasião em que há uma possibilidade de Deus agir, Ele jamais perde essa oportunidade. E a Bíblia diz que, na sua caminhada terrena aqui na terra, Ele foi convidado para um jantar. E eu nunca vi Jesus rejeitar nada. Você acredita? Eu vi na Bíblia já algumas vezes, nunca vi rejeitar nada. Todo mundo que convidava ele ia. Todo mundo que chamava Jesus, ele ia. Ele nunca dizia não. E esse fariseu, ele chamou Jesus. Veja, está na minha casa, mestre. Jesus foi. Pegou os discípulos, entrou na casa do fariseu. E quando ele entrou, você sabe que Jesus, ele era um Deus da terra. Ele tinha a plenitude de Deus, a plenitude divina estava ali. O Senhor nosso Deus, nosso Pai, não deu a Jesus um Espírito por medida. Não, Ele deu a plenitude do Espírito para nós. Então em Jesus tudo funcionava plenamente, na sua totalidade. Se era revelação na sua totalidade, se era visão na sua totalidade, se era pregação na sua totalidade, se era no ensino na totalidade, e se era no discernimento, também era na sua totalidade. Aleluia. De maneira que era perca de tempo alguém tentar enganar Jesus. Era perca de tempo. Porque ele conhecia o coração, ele conhecia os pensamentos. Não adiantava você pensar ou eu pensar que alguma coisinha, estando Jesus aqui perto, que ele sabia exatamente o que a gente estava pensando. Então quando ele entra na casa do fariseu, ele já vê uma diferença. Qual que é a diferença? Porque o fariseu, ele é um conhecedor da lei. Ele é Pentateuco. De Gênesis até o Deuteronômio. Então o fariseu, ele é muito meticuloso, ele é muito zeloso, ele trabalha muito na literalidade da letra, das escrituras. A sua interpretação é muito literal, e com isso faz dele uma pessoa muito legalista. Então o fariseu é cheio de detalhes, e quando Jesus entra na casa dele, já percebeu uma coisa diferente. Se eu estou na casa de alguém que é bem detalhista, então esse alguém que é bem detalhista, ele vai cuidar de todos os detalhes. Mas Jesus entrou na casa do fariseu e não aconteceu absolutamente nada. Só aconteceu uma boa noite, entra, mestre, pode se assentar na mesa. Do jeito que ele tratou, Jesus entrou, sentou na mesa e ficou comendo. Nessa passagem bíblica você não vê Jesus falando, calado, comendo calado, observando tudo, atentamente observando tudo. De repente, o silêncio daquela reunião esquisita. Por que é esquisita? Porque o fariseu não deu a devida honra. O fariseu não simplesmente ignorou que ele era um mestre, o mestre dos mestres. O fariseu, na verdade, estava duvidando da unção, da autoridade, do conhecimento, da sabedoria de Jesus. Ele estava ali, comendo com Jesus, mas olhando para Jesus e duvidando. Olhando para Jesus e no coração, criticando. E o estopim da crítica começou quando uma mulher, não se dá o nome dela, mas uma mulher daquela cidade, e indica que se era da cidade, era muito conhecida entre eles. Uma mulher daquela cidade, aí ela fica entre vírgulas, entre parênteses aqui, para dizer que ela era uma pecadora. Eu não sei que pecado ela cometia, mas pelo fato da Bíblia chamar ela de pecadora, ou melhor, das pessoas que conheciam ela, porque a Bíblia está só relatando, chamar ela de pecadora, isso indica que aquela mulher tinha uma reputação duvidosa. Uma mulher cujo caráter era também torto. Porque para ficar na boca de todo mundo na cidade, que ela era uma pecadora, indica que ela tinha cometeu muitos pecados. Indica que ela era uma mulher desenfreadamente no pecado. Porque estava na boca de todo mundo.
E esse foi o estupim pela qual este fariseu, sentadinho na mesa, comendo com Jesus do lado. Escute o que eu vou lhe falar. Nós assentamos com o Senhor, nós comemos com o Senhor, nós ceamos com o Senhor, mas muitos de nós não conhecemos o Senhor. Às vezes estamos sentadinhos na mesa com Ele, tendo a oportunidade de aprender, de ser liberto, de ser transformado, de ser restaurado, e por ignorar quem Ele é e não conhecê-lo profundamente, nós perdemos as oportunidades do Senhor quando Ele está sentado conosco. Aleluia. Meu querido, essa noite aqui não é diferente não, viu? Aleluia. Isso aqui também é uma ceia. Isso aqui também é um jantar. Aleluia. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele não vai estar? Ele está aqui ou não está? Você crê ou não crê? Amém. Ele não está comendo conosco esta palavra? Graças a Deus. Ele não está sendo conosco esta palavra? Se nós conhecemos Ele profundamente, tudo que nós precisamos dele hoje aqui, Ele pode nos ofertar. Tudo que nós precisamos dele hoje aqui, se nós conhecemos Ele profundamente, Ele pode nos oferecer. Aleluia, Pai. Aleluia. Este fariseu estava sentado com Jesus, mas infelizmente não estava podendo desfrutar de tudo o que o nosso Jesus podia oferecer para ele. Não estava sabendo aproveitar o potencial daquele que estava na casa dele. Aleluia. Jesus está conosco nesta noite aqui. Amém. E nós precisamos aproveitar. Aleluia, aproveitar a sua presença, aproveitar o que Ele pode fazer por nós, aproveitar o que Ele pode realizar na nossa vida, o que Ele pode mudar o nosso caráter, e Ele pode fazer tudo por nós. Só depende da nossa ação. Aleluia. Você vai escolher nessa noite aqui que ação vai tomar diante de Deus. O fariseu permaneceu duro, insensível, ingrato, sem honra, completamente descortês. Um homem que não respeitou em nada ao Senhor. Ele simplesmente convidou e ficou por isso mesmo. Ele convidou com o objetivo de provar quem era aquele homem, de provar se aquele homem realmente era de Deus ou não. E ele estava ali com o coração dele todo duvidoso diante do Senhor, e por essa razão não pôde desfrutar de tudo aquilo que Deus poderia oferecer para ele naquele jantar. Mas essa pecadora da rua não foi convidada, não foi chamada, não deram um convite especial para ela entrar. Não, ela não quis saber dessas coisas, porque havia uma grande necessidade desta mulher. Ela havia cometido muitos pecados, e ela estava difamada na boca de um e de outro daquela cidade, e ela, a única oportunidade que ela ia ter de poder entrar na casa daquele homem para poder ver Jesus, se ela perdesse a oportunidade de se encontrar com Jesus naquela noite, querido, ela não poderia mais, nunca mais na vida dela ter. Então ela disse: eu não vou perder essa oportunidade, eu não quero nem saber o que vai acontecer comigo, se vão me pegar pelo braço, se vão me arrancar de lá, se vão me expulsar da casa, se vão me excomungar, se vão me retaliar, sei lá o que vão fazer comigo, não me importo. Eu quero ir e estar aos pés deste homem, porque eu tenho visto muito que Ele é misericordioso, que Ele perdoa a adúltera, que Ele perdoa o mais vil pecador. Eu tenho escutado muito a respeito deste homem. Este homem é diferente, ele não trata nenhum de nós como os outros fariseus, trata ele diferente. Os religiosos da nossa época tudo nos olham, nos condenando, Ele não nos condena, Ele é diferente, Ele nos ajuda. Eu preciso aproveitar essa oportunidade. E esta mulher botou isso no coração e marchou para a casa do fariseu. Não quis nem saber. Não quis nem saber quem estava na porta. Eu quero entrar. Não vai entrar, eu quero entrar. É a oportunidade que eu tenho com o meu Senhor. É hoje. Eu não vou ter outra em toda a minha vida. E ela entrou, porta dentro. Você imagina uma mulher daquela, que todo mundo quando bateu o olho disse: essa mulher, mas logo essa. E ela não quis saber. Ela entrou porta dentro, ela entrou, aleluia, aonde estava o jantar. Você sabe que a mesa do judeu não era mesa alta como a nossa, a mesa do judeu era embaixo, e ele não sentava em cadeira, sentava no chão. Então o que ela teve que fazer? Ela teve que dar uma meia volta, como Jesus era o convidado especial, e com certeza estava na cabeceira, naquela parte que fica aqui. A mesa é em forma de U, vai para lá, fecha cá, e todos os discípulos sentados aqui,
o fariseuzão lá, que era um anfitrião lá, Jesus que é o convidado aqui, e ela vai dar volta por todo mundo. Ela passa pelo fariseu, não dá nem bola. Aleluia. Aleluia. Você aprende uma coisa aqui? Aprenda. Quando você passar por perto de fariseu, não dê bola, passa direto. Deu bola. Ela passou direto. Jesus está aqui, está sentado, com os pés dele para lá, aleluia, e ela vem por detrás. Mas quando ela faz isso aqui, para entrar aqui, para vir para cá, para trás de Jesus, ela está sendo vista por todo mundo e todo mundo está vendo ela. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ela se ajoelha, ela se prostra, o cabelo era grande, o cabelo já vem logo para cá, no lado do rosto, ela começa a chorar, porque ela sabe que ela está diante de um homem santo, de um homem diferenciado, a lágrima começa a descer, e os pés de Jesus que estão para trás, porque ele está sentado aqui, os pés estão para cá para trás, os pés de Jesus começam a ser molhados pelas lágrimas. Aleluia. Ela não dá uma palavra, ela não diz Jesus me perdoa, ela não diz Jesus sou uma pecadora, ela não diz Jesus eu sou uma miserável, nada. A lágrima está falando por ela, a lágrima está descendo. E tem um salmista que diz assim: Senhor, ele ora e diz assim: Senhor, não te cales diante das minhas lágrimas. Isso aqui não é uma figura de linguagem, irmão. Aleluia. Não, é mais do que isso. É mais do que uma figura de linguagem. Quando o salmista pede: Senhor, não te cala diante da minha lágrima, ele está dizendo para o Senhor: a minha lágrima fala, a minha lágrima se comunica, a minha lágrima se expressa, Senhor. Aleluia. Não te cale diante da minha lágrima. Quando as lágrimas começaram a descer no meu rosto quente, elas estão falando alguma coisa, elas estão falando algo do âmago da minha alma, elas estão falando algo do interior da minha vida, elas estão expondo para ti, porque eu não posso expressar. Aleluia. Porque se eu expressar aqui nessa reunião, é mais quem vai me atirar pedra. Então as minhas lágrimas vão falar por mim. E a lágrima começou a descer, 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 descer. E os pés de Jesus foram encharcados, Aleluia. molhados. E como ela via que estava molhando, ela pega o cabelo. Você sabe onde está a honra de uma mulher? Você sabe onde está a honra de uma mulher? É no cabelo. Ela pega o cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus. Mas ela não vai encontrar o mestre vazia, porque a Bíblia diz: ninguém aparecerá diante de mim com as mãos vazias. E o que é que ela leva, pastor? Ela leva um vaso de alabastro, de um óleo, de um unguento, um perfume. Ela um perfume de unção. Ela leva aquele óleo, e à medida que ela vai chorando, à medida que ela vai derramando lágrima, ela costa a boca dela. Eu disse para você que Jesus não está sentado numa cadeira, ele está sentado no chão, os pés estão no chão. Agora imagina você, a cabeça está aqui na altura, ela tem que descer, 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 a boca tem que ir no pó e tem que beijar os pés do Senhor. E ela começa a beijar os pés do Senhor. E ela começa a misturar beijo com lágrima, lágrima com beijo. Você sabe o que está escrito no Salmo de número 2? O Salmo número 2 é uma profecia da introdução de Jesus no mundo. A Bíblia está falando assim: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele está introduzindo o filho no mundo. E os textos que vão se seguir no Salmo de número 2 indicam que quem quiser honrar a Deus tem que beijá-lo. Beijai o filho para que não se ire, está escrito no Salmo 2. E essa mulher está beijando. Sabe o que ela está dizendo com o beijo dela? Ela está dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castigues, Senhor, no teu furor, mas tem misericórdia de mim, ó Deus. Cada beijo que ela dá, Aleluia, Pai. ela está pedindo: Senhor, não se ire comigo. Senhor, na tua ira eu livra da tua misericórdia. E o Senhor não somente está atento para o que essa mulher está fazendo, mas Ele está atento também para quem? Para o coração de todos que estão presentes. Escute, de todos. O Senhor não está atento só para o meu coração em relação ao que eu estou praticando. O Senhor está atento para o irmão Daniel, o Senhor está atento para você, minha irmã Francilene, o Senhor está atento para você, irmã, o Senhor está atento para todos aqui. Ele está acolhendo. Eu disse que o Senhor é a plenitude da divindade, habita nele, a plenitude. Tudo em Jesus é muito pleno. O olho de Jesus vai, onde o discernimento de Jesus vai? Vai no coração do fariseu, de frente com ele. E sabe o que o fariseu está pensando?
O fariseu está dizendo assim: se este homem fosse verdadeiramente um homem de Deus, ele não permitia isso. Ele não ia deixar essa mulher, que é uma pecadora miserável, essa mulher mais difamada da cidade, essa mulher, ninguém quer estar perto dela, que essa mulher é terrível. Se ele fosse um homem de Deus, se ele fosse um servo de Deus autêntico, ele jamais permitiria que essa mulher se encostasse com ele. Quando ele está pensando nessas coisas, irmão, a Bíblia está falando que a mulher está de joelhos, chorando, enxugando com o cabelo, beijando e derramando óleo de unção nos pés, irmão. Óleo de unção se joga na cabeça, nos pés, e ela está ungindo os pés. Ela está reconhecendo, irmãos, com essa atitude, a realeza de Jesus. Ela está chamando para Jesus Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta mulher está tomando uma ação de uma verdadeira adoradora. Porque a adoração é prostrar-se. A adoração é ajoelhar-se. A adoração é clamar. A adoração é lágrimas. A adoração é quebrantamento. E a adoração é dar a honra devida a quem tem honra. A adoração é reconhecimento de superioridade. Eu reconheço a minha inferioridade e reconheço a superioridade do Senhor. E é exatamente isso que aquela mulher está fazendo. Ela está reconhecendo a sua inferioridade. E o fariseu? E o fariseu? Não está reconhecendo? Não conheceu Jesus como rei? Não conheceu Jesus como sacerdote? Não conheceu Jesus como profeta? Não conheceu Jesus como homem de Deus? Não deu total nenhum tipo de moral para Jesus? Não honrou Jesus? E os pensamentos que eles estavam pensando a respeito de Jesus o desonrava como homem de Deus, porque estava desqualificando o Senhor como um homem que não tem conhecimento nenhum, pelo fato de uma mulher pecadora ter encostado com ele. Aonde você já viu, pelo fato de eu me encostar com alguém, conversar com alguém, falar com alguém, isso me desqualifica como homem de Deus? Aonde que se eu parar para dar atenção para alguém, por mais miserável e pecador que seja, isso vai me desqualificar de ser um grande homem de Deus? Isso não vai, irmão. Pai, aleluia. Porque pecado não é contagioso. Pecado não gruda de mim para ti, de ti para mim, não. Pecado precisa da minha escolha e decisão. Aleluia. Eu decido pecar. Eu quero pecar. Eu escolho pecar ou eu não escolho pecar. Eu escolho dominar o pecado, como foi ensinado pela manhã hoje. Eu escolho colocar reta e dizer: não vai me obedecer, não, eu não vou te obedecer, não. Sai da minha vida, porque eu não quero fazer isso. Aleluia. Quando nós temos o Espírito Santo, Ele nos dá essa autoridade sobre as nossas vidas, para que a gente reine, domine, aleluia, sobre o pecado. É nós que governa, irmão, não é o pecado que vai governar a nossa vida. A Bíblia diz que o pecado não dominará mais nós, o pecado não terá domínio sobre nós, não pode. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo subjuga o pecado. Aleluia. Ele joga debaixo dos nossos pés. Então esse negócio de dizer: eu estou encostado com fulano, ou porque fulano é assado cozido, eu não vou falar. Isso não existe. Aleluia. Porque nós precisamos, como luz, é brilhar onde? Aleluia. Não é no luzeiro, não. Nós temos que brilhar na estrela mesmo. Resplandecer é onde o negócio está negro. É lá que a nossa luz vai ter mais intensidade. Amém. E diz a Bíblia que o fariseu começou a pensar essas coisas. Jesus rompeu o silêncio daquela reunião. Aleluia, disse assim: fariseu, homem, eu tenho uma coisa para te falar. Existia um credor, ele tinha 2 devedores. Um devia 500 de dinheiro e o outro devia somente 50. E ele percebeu que os 2 não podiam pagar, porque essa é a nossa condição humana de pecado. Quando nós estamos vivendo no pecado, nós não temos condições de sair dele. Nós não temos condições de pagar. Nós não temos condições de ser salvos. Não temos. Alguém tem que nos perdoar. Alguém tem que aliviar a nossa barra. Aleluia, porque nós por si mesmos não conseguimos. Aleluia. Nós não conseguimos. O Senhor disse assim: eu tenho 2 devedores. Um deve 500. Eita, o homem deve muito. E o outro deve só 50. Mas os 2 devem.
Os dois, né? Então, irmãos, o fariseu não tinha motivo para se achar melhor que aquela pecadora. Glória a Deus. Então, a gente não tem motivo de se achar melhor do que ninguém. Aleluia, Pai. Porque um deve mais. O outro deve menos. Mas os dois devem. Os dois estão em débito. Aleluia. E o que acontece se eu estiver em débito? O meu nome vai com um nome esquisito. Os dois devem. O pouco ou muito deve. Aleluia. E Jesus disse, como eles não tinham com o que pagar, que a gente não tem com o que pagar, a gente não tem como ser salvo por si mesmo. Foi por isso que Jesus veio, foi por isso que Jesus morreu, foi por isso que Jesus derramou seu sangue, foi por isso que Jesus foi para a cruz, foi por isso que Jesus passou tudo que passou para a nossa alma, irmão. Porque nós não tínhamos com o que pagar. Aleluia. Porque ninguém deve o diabo. O diabo é um desgraçado, miserável. Ninguém deve nada para ele, irmão. Sabe para que era o nosso débito? Era para o Senhor. Aleluia, Pai. Jesus disse, tenho 2 devedores, um devia 500, o outro devia 50. Era para ele. A dívida é do nosso Deus. Porque nosso pecado ofende a Deus. Aleluia. O nosso pecado, irmãos, maltrata o Senhor. Aleluia. E nós estamos devendo. E Jesus disse assim, perdoe os dois. Quero te fazer uma pergunta. Eu perdoei tanto que tinha 500 penados, que era muito, como 50. Agora eu te pergunto, qual dos dois que foi perdoado, que devia 500, que devia 50, qual dos dois vai me amar mais? E o fariseu pensou, analisou e julgou. E disse, Senhor, eu acredito que é aquele que mais foi perdoado. Ele disse, tu julgou bem agora. Porque quando eu entrei aqui, tu não julgou, não. Tu estava julgando errado. Tu estava me condenando, tu estava dizendo que eu não era homem de Deus. Tu estava dizendo que por causa dessa pecadora eu era um homem que não tinha o Espírito Santo. Então agora tu julgou bem. Julgaste bem. Verdade. E pelo fato daquele que pecou mais, foi perdoado mais, ele vai me amar mais. Aleluia. Ele vai me amar mais do que aquele que foi perdoado menos. E com isso Jesus está dizendo para ele, tu deve 50, mas deve. Ela deve 500, deve mais, mas deve. Só que entre vocês dois que estão sendo perdoados, quem vai me amar mais é ela. Aleluia. E é por essa razão que ela está fazendo o que está fazendo aqui. Ele disse, olha Simão, eu entrei na tua casa e tu não teve a coragem de me recepcionar, pelo menos como um viajante. Porque todo judeu tinha um escravo, tinha um secretário lá na porta, lá com uma bacia de água, para uma pessoa que vem com os pés empoeirados da rua, para lavar os pés para poder entrar na casa. Nem isso ele recebeu. Ele disse, tu não me deste água para lavar meus pés, mas essa mulher acabou de lavar meus pés com as suas lágrimas e enxugar com os cabelos, me dando honra com os cabelos. Ele disse, olha Simão, tu não me beijou, não deu ósculo santo que é beijo no rosto, me recepcionando, dizendo, seja bem-vindo, mestre, boa noite, seja bem-vindo na minha casa. Não, tu não fizeste nada disso. Mas esta mulher, desde o momento que chegou comigo aqui, não para de beijar os meus pés, Simão. Aleluia. Simão, tu não tiveste a coragem de me reconhecer como um homem de Deus, como um profeta, que era para colocar um óleo, um pinguinho de óleo aqui na minha testa. Tu não tiveste coragem de fazer isso. Mas esta mulher, desde o momento que chegou nos meus pés, não cessa de derramar óleo sobre os meus pés, me reconhecendo como profeta, me reconhecendo como sacerdote e me reconhecendo como rei. E tu nada disso fizeste. Por isso eu te digo que os teus muitos pecados estão sendo perdoados. Aleluia. Porque ela muito me amou. Amém, Jesus. Porque ela Graças a muito Deus. me amou. Ela teve a coragem de entrar na tua casa. Ela teve a coragem de invadir esse recinto. Ela poderia ser morta, apedrejada, jogada para fora, escorraçada. Mas ela me amou. Ela fez um sacrifício, irmão, que tu não fizeste. Aleluia. Não fizesse esse jantar, e aqui tudo bem. Mas não foi um sacrifício foi dela. Ela corria perigo de morte. Ela poderia ser apedrejada. Ela não foi convidada. Aleluia. Ela poderia ser escorraçada, mas no entanto ela enfrentou tudo isso para dizer para mim que ela me ama, e por conta disso seus pecados estão perdoados. Ela não me deve mais nada, Simão. Ela pode ser a mais difamada nesta cidade, mas os céus, ela é amada, respeitada e honrada. Irmãos, não importa o que alguém vai falar a meu ao teu respeito. O importante é o que o céu está falando de mim e o que o céu reconhece de você.
chegou com ele. Depois de um tempo de oração, aleluia, o anjo Gabriel chegou e disse para ele, irmão Daniel: Daniel, varão amado, no céu tu é amado, Daniel. Aqui na terra muitos não gostam de ti, estão arrumando a arapuca para te jogar na cova dos leões, estão tentando arrancar de ti aquilo que Deus te entregou. Tem ciúme, tem inveja, odeiam você, não gostam de ti, Daniel. Eles estão te espreitando, procurando uma falha, porque a Bíblia diz que eles procuravam uma falha em Daniel e não encontrava. Eles procuravam, irmão Daniel, com uma agulha no palito, que ele blasfeme. E os anjos disseram: força, Jó, não blasfema, Jó, nós estamos numa expectativa contigo, abre a tua boca para adorar. E quando ele rasgou o manto, rasgou o turbante, tirou a cabeça e gritou: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Os anjos, glória a Deus, Aleluia. aleluia, os anjos glorificaram. Porque a nossa vida, ela está sendo observada pelo céu, mas também pelo inferno. Aleluia, para a vergonha do inferno, esta mulher, aleluia, começou a servir a Deus naquele momento, para a vergonha do diabo que jogou ela na desgraça, no pecado, na macera, na miséria. Naquele momento ela estava rompendo. Ela estava rompendo com Satanás, ela estava rompendo com o pecado, ela estava rompendo com a miséria, ela estava rompendo com a desgraça, ela estava rompendo com tudo. Para quê, pastor? Para se agarrar com aquele que salvou sua alma. Para se agarrar com aquele que perdoou os seus pecados. Para se agarrar com aquele que ofereceu para ela aquilo que ela precisava para a vida dela naquela noite. Se o fariseu que estava ali, amado, que preparou um banquete, preparou o cenário, preparou tudo, mas eu quero te dizer uma coisa: nem todas as vezes que nós preparamos banquete, ceia ou cenário indica que o nosso coração está esperançoso por algo de Deus. Mas muitos de nós, quando estamos na lama, passamos um momento ruim, passamos uma crise, passamos uma luta tremenda, alguém apontou 5 dedos para a nossa vida. Muitas das vezes nós temos mais capacidade de receber de Deus pelo coração quebrantado que temos do que alguém que passou o dia todo preparando alguma coisa para Deus, mas o coração ainda continua longe de Deus. glória a Deus. Isso é uma realidade que nós vivemos hoje, que nós vivenciamos hoje nos nossos dias. Prepare a sua alma e o seu coração para adorar o teu Criador. Eu sei que luta a gente passa, problemas a gente enfrenta, dificuldade a gente sempre vai bater de frente, mas o nosso Jesus, as oportunidades são sempre únicas. É sempre única a oportunidade que a gente tem. O que hoje a gente tem, provavelmente não teremos amanhã, mas o importante é que a gente receba hoje aqui, porque o que vem amanhã, Deus vai preparar melhor ainda. Mas o importante é que a gente não perca as oportunidades que Deus está nos dando. Não é um simples culto, não é um simples jantar, não é um simples momento, é uma oportunidade que Deus me dá e te dá para estar nesse culto, para sair daqui melhor, para sair daqui diferente, para sair daqui com a bênção nas mãos, para sair daqui com a consciência tranquila, para sair daqui com o coração leve, para sair daqui, amado, glorificando a Cristo. Quando Jesus disse para aquela mulher: perdoa os teus pecados, vai em paz, foi a tua fé, foi a tua determinação, foi a tua coragem que te salvou. Vai em paz para casa, porque os teus pecados estão perdoados. Naquele dia aquela mulher saiu em paz. Naquele dia ela entrou com o coração turbado, conturbado, apertado, entristecido, angustiado, deprimido até. Ela não sabia o que ia acontecer com ela naquela noite ali, mas ela foi determinada: eu vou, eu irei, eu estarei, eu me jogarei, eu me lançarei, eu me ajoelharei, eu me prostrarei, eu colocarei minha alma diante do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós estamos entendendo, igreja do Senhor. Amém. Nós estamos no encontro com aquele que salvou a nossa alma. Nós estamos no encontro com aquele que libertou o nosso espírito. Nós estamos no encontro com aquele que regenerou a nossa vida. Ele nos tirou da morte, nos tirou das drogas, nos tirou da prostituição, nos tirou do engano, nos tirou da mentira, nos tirou do adultério. Ele nos arrancou da lama, diz a Bíblia. Ele nos tirou da podridão e Ele colocou nossos pés na rocha,
firmou o nosso espaço, colocou um novo cântico na nossa boca, como diz o Salmo 40. Aleluia, e agora nós precisamos o quê? A cada encontro com Deus, a cada momento com Deus, nós precisamos extrair dele o melhor para a nossa vida. Nós precisamos sair desta noite aqui, mas sair leve. A pecadora entrou carregada de pecado, era uma caçambada que ela tinha na costa de tanto erro, mas não foi impedimento para ela buscar o Senhor. Ela entrou com todo esse peso, mas quando ela saiu leve, diferente, olhar sereno, os lábios sorrindo. Ela saiu dizendo: foi perdoada, os meus pecados não vão me puxar mais para a boca. Irmão, vou te dizer uma coisa: pecado traz culpa, e culpa te arrasta para baixo. A culpa é uma das coisas que tem no pecado, é um sentimento que tem no pecado que mais destrói a vida da gente. Porque não basta somente a gente lembrar do que fez, aquilo nos culpa e nos joga para baixo. E nos faz com que todo tempo sejamos condenados. Mas quando o Senhor vem e perdoa, e liberta e quebra a corrente, a gente se leve. Porque a culpa do pecado não puxa lá para baixo. Porque o sangue de Jesus arranca aquela culpa, remove aquele peso, tira aquela carga, estoura aquela corrente do diabo e a gente sai leve. Aleluia. Leve, porque o cão luta para nos colocar peso no coração, peso na alma, peso na mente. Porque muitos de nós sofremos no coração, outros sofrem plenamente na mente, outra alma dele é profundamente angustiada com muita coisa. Mas quando o Espírito de Deus entra em cena na nossa vida e nós nos curvamos, nos ajoelhamos, nos prostramos, nos rendemos, quando nós nos humilhamos, quando nós descemos, quando nós venhamos e entendemos que Deus é maior e nós somos pecadores, o Senhor toma nossas forças. Amém, Jesus. O Senhor nos toma pela mão, Graças e diz: não temas, porque eu sou contigo. Mas é quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, quando nós reconhecemos que nós não somos nada, e quando nós reconhecemos que Ele é tudo para nós, que Ele pode trabalhar na nossa mente, que Ele pode renovar as nossas forças, eu quero te dizer nesta noite que Deus muda a nossa história. Ou nós tomamos a atitude de permanecer, aleluia, como se nada tivesse acontecendo na nossa vida, e permaneceremos cheios de pecado, cheios de tanta coisa, ou nós vamos tomar a atitude que a mulher tomou e dizer assim: Senhor, eu me rendo. Uma vida nova se coloca na presença de Cristo. Amém. Só quem quer. Graças a Porque nós Deus. vamos passar. Aleluia. E às vezes o nosso barquinho Deus, parece que está amado. navegando com vento em culpa. Obrigada, Parece que está tudo bem. De repente, o negócio investe. Se a gente não tiver uma estrutura, se a gente não tiver uma confiança nesse Deus, se a gente não tiver pé no chão, se a gente não tiver o coração ao par, meu amado, a onda leva. Aquele momento nos Amém, leva. Senhor. Mas nós precisamos ter o quê? Pé no chão. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos saber o que a gente quer. O que eu quero, o que você quer. O que nós queremos do nosso Deus. Quem nós queremos ser para Ele. Qual a atitude que tomaremos daqui para frente. O que vamos fazer. Nós não podemos tomar decisão em cima de circunstância boa ou ruim. Nós precisamos orar para Deus e pedir a direção do Espírito. Não tome nenhuma decisão por causa de circunstância difícil ou boa. Tome por causa que Deus opiniou. Aleluia. Peça a direção do Espírito. Peça para Deus te dizer o que tem que fazer. Peça para Deus te orientar. Mas nunca tome decisão em cima de circunstâncias, de momentos que você está experimentando. É momento ruim, eu vou tomar essa decisão. Vou tomar essa decisão. Não faça isso. Tome dirigido pelo Espírito de Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Pelo Espírito. Pelo Espírito. Amém? Fique de pé.